Vai ficar esse fundo. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Hoje eu tenho aqui uma entrevistada muito especial, que é a professora Ana Lúcia Guimarães, que está lançando um livro Professores do Amanhã, que trata sobre a inteligência artificial, metodologias ativas e a arte de provocar, né? Então, assim, Uhum, muito bacana esse tema, Ana. Você toca num tema assim muito sensível hoje em dia, que é essa questão da inteligência artificial na educação, educação que vem sofrendo assim várias ondas de tecnologia, e isso vem mudando significativamente a forma como a gente ensina e também a forma como a gente aprende. Mas nada melhor do que você para falar um pouco sobre essas questões, né, Ana? aham. E queria que antes de começar você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Então, professor Márcio, é um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa, com você, com essa sua audiência privilegiada e pronta para a gente conversar um pouquinho, né, sobre essa ideia da IA articulada com as escolas e as transformações importantes, né, na redefinição do ensinar e aprender. Eu sou Ana Lúcia Guimarães, sou doutora em antropologia, sou professora da Rede FATEC, sou professora da Uniswan, sou palestrante, concluí a psicologia agora recente também, Olha que e sou bacana. pedagoga também. Pois é, eu estou nessa imersão aí de tentar entender sempre como as pessoas aprendem, por que aprendem, né? As novas tecnologias chegam para se articular aí com novas formas de construção do conhecimento, né? Estou sempre nessa direção, empolgada, motivada e pesquisando. Sou muito pesquisadora, né? E também militante muito dessa valorização do professor, né? De um trabalho bacana que tem que ser feito nas escolas, dentro das diretrizes legais, Uhum. mas também dentro da valorização do conhecimento que a gente já tem, das oportunidades. E falar em oportunidade, a gente não pode deixar de fora o uso com intencionalidade pedagógica da inteligência artificial, não é mesmo? Pois é. Assim, a gente estava comentando já no começo do programa, Ana, que a educação vem passando por várias ondas, né? São as Sim. ondas que a tecnologia vem trazendo ao longo, ainda mais desse século, assim, que é imerso em novas tecnologias. E aí, como é que hoje você vê essa questão da inteligência artificial se articulando com as escolas? A gente tem algum parâmetro anterior que a gente possa avaliar? Não, vai acontecer isso porque já aconteceu lá atrás. Como é que você avalia essa questão hoje para o professor e para o gestor? Então, professor, essa pergunta ela é bem interessante porque a gente começa a refletir que essa onda e esse momento de trabalhar a inteligência artificial articulada com as escolas, ela já vem, né, muito ligada ao movimento de transformação, que é um movimento pedagógico e que já vem acontecendo com parâmetros internacionais e nacionais, né? No meu livro, eu faço uma apreciação assim bem ligeira, mas muito pertinente em relação às contribuições do Consenso de Pequim, né, que estão lá asseguradas no documento da Unesco de 2019, que vai orientando esse uso ético e pedagógico da inteligência artificial alinhado à Agenda de 2030, né? Então, lá eu reviso um pouco do momento em que o Consenso de Pequim traz a articulação da necessidade urgente, né, premente, de desenvolver políticas de educação inovadora, mas que incorporem a IA, favorecendo sempre uma aprendizagem personalizada, né? Então, assim, ao longo do livro, eu também utilizo muito o conhecimento de um grande mestre e amigo, que inclusive faz o prefácio do meu livro, segunda vez, professor José Morin, né, que é aí um Hum. grande ícone para falar de tecnologias educacionais. E ele vai falando também, constrói junto a ideia da IA, que se articula com as escolas de uma forma desigual, muito desigual, mas também inevitável,
Então, ao mesmo tempo que ela favorece os caminhos diversos, ela também ela vai muitas vezes afastando aqueles que não têm acesso, né? Que é uma grande discussão que já vinha antes da pandemia e chega ainda hoje. Mas de qualquer maneira, a IA ela favorece muito o desenvolvimento de trajetórias personalizadas. A escola não parte do zero, ela vai se apoiar sim em diretrizes internacionais, pesquisas acadêmicas, experiências prévias de, de integração tecnológica mesmo, né? Uhum. A gente sempre tem essa discussão para onde é que a tecnologia vai, né? Ou se ela vai, Verdade, né, assim, verdade. para fortalecer um autoritarismo ou se vai para uma liberdade, uma democracia, um acesso ao conhecimento, né? A Sim. gente tem visto umas ações conflituosas aí ultimamente, né? Na nossa Uhum. sociedade, do uso da tecnologia. Como é que você avalia isso indo da escola, né? A IA veio para libertar ou ela veio para oprimir um pouco mais? Bom, vamos lá, vamos falar de práticas humanizadoras, eu acho que é isso que você quer tocar, É, né? é isso aí. Vamos lá, então. É, Ó, em toda a minha trajetória de estudo e de apreciação da chegada da IA nesse cenário educacional, desse se apropriar, né, da inteligência artificial na educação, eu vejo que ela amplia práticas humanizadoras, porque ela vai potencializar esse ensino, né? Porque o professor, ele vai ser liberado de tarefas mecânicas, ele vai fortalecer, ela vem fortalecer essa mediação humana com mais vigor. Aí você me pergunta assim, como isso é possível, professora Ana? E eu vou te dizer, a IA vai automatizar tarefas que são rotineiras. Então, o professor ele vai dedicar muito mais tempo às relações mais significativas com os seus alunos, né? Então, a IA, no nosso entendimento, nesse livro, eu estou defendendo muito isso. A IA não substitui a interação humana, tá? Ela uhum, potencializa, né? A conexão pessoal entre professor e aluno é muito além do algoritmo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a IA pode reforçar modelos tradicionais de ensino, pode. Ela pode sim, né? Se ela for usada como controle, repetição, padronização, né, de alguns ensinamentos, de algumas práticas dentro da escola, mas ela, num sentido mais amplo, né, ela também pode trazer uma humanização quando é usada com intencionalidade pedagógica, né? E aí a gente pode ter uma prática mais criativa, uma prática mais acessória da IA nesse trabalho dentro da escola. É importante, professor, e ao longo do meu livro eu estou falando muito sobre isso, que seja um entendimento dos educadores, dos gestores, que a IA ela vem como ferramenta, tá? Para facilitar e mediar a relação de ensino e aprendizagem. Essa é uma defesa que eu acho que é importante a gente entender, para a gente também não criar aqueles mitos de que, nesse momento a IA pode substituir o professor, né? A gente tem que pensar que esse professor precisa acompanhar as transformações, precisa sim conhecer aquele que torceu o nariz, aquele que resistir a se formar, a buscar o conhecimento, a entender como usar essa ferramenta a favor da aprendizagem, esse sim, de repente, pode ser substituído por outro profissional que está uhum. mais dentro desse universo. Como é que fica a questão? Porque muito se fala das metodologias ativas, né? Uhum. É a forma de você dar autonomia para os alunos. Como é que essa questão da metodologia ativa se relaciona com o uso da IA? Melhora né, essa relação? Como é que você vê esse processo pedagógico dessa conexão das metodologias ativas com inteligência artificial? O tema das metodologias ativas já me persegue há muito tempo. Eu adoro. Eu adoro muito. Eu adoro muito porque é isso que faz a diferença de uma aula mais dinâmica, né? Mais interessante. Aham,
né? A gente não sai daquela perspectiva de um aluno que fica passivo para que ele possa ingressar no universo de protagonismo de construção do seu próprio conhecimento, da sua aprendizagem, né? Então, assim, nesse sentido, quando eu articulo metodologia ativa, IA, né, e autonomia, eu estou falando muito sobre um fortalecimento dessa autonomia, né, por conta da personalização que a IA traz, do feedback imediato, de recursos adaptativos. Tem uma passagem que eu falo que, ao mesmo tempo que a IA personaliza a aprendizagem, ela também fornece um feedback. Ela também traz sugestões e recursos adequados para cada perfil de aluno, né? E aí a gente vê que nas metodologias ativas como PBL, como sala de aula invertida, como rotação por estações, tudo isso a IA vai funcionar como? Tutora personalizada. Ela é a real tutora. Por quê? Porque ela ajusta os desafios. Ela faz a curadoria de recursos também, na medida em que ela sugere materiais. Ela também faz com que a gente tenha uma mediação cognitiva, oferecendo devolutivas mais rápidas para esses alunos. E, fundamentalmente, é uma ferramenta de investigação, sim, porque vai ampliar sempre o repertório daquilo que a gente está, né, construindo a partir daquela busca, daquela pesquisa. Então, ela, a IA, ela não vai substituir a autonomia, mas, sobretudo, ela vai trazer condições para que o aluno exerça com mais proficiência essa autonomia, né? Para que ele tenha mais segurança até para ser construir a sua autonomia a partir do que ele Uhum. busca e da oferta de informações e de saberes que ele tem. Agora, é importante, porque também tem um momento do livro que eu falo do uso ético e responsável Uhum. da IA. Ana, como é que se estabelece agora, nesse novo momento, essa relação do professor com os alunos? Porque até então o professor ainda, e ainda tem muito disso, né? É aquele que detém todo o conhecimento, né? É aquele que professa, né? O aluno é aquele sem luz, né? Aquelas histórias que a gente já conhece. Muito É. antigas, né? Então, assim, como é que fica nesse novo cenário essa questão do professor, né? Como é que ele pode atuar tendo, em sala de aula, é, um software, um dispositivo que, na verdade, consegue compilar, vamos dizer assim, vários tipos de conhecimento. Essa pergunta é muito própria também, porque, na verdade, professor, quando eu comecei a escrever esse livro, eu já estava me sentindo incomodada, inquieta, porque os colegas professores estavam se sentindo também muito constrangidos com essa coisa de que o aluno pega a resposta, vai lá no chat GPT, né? Pega a Uhum, pergunta, vai lá no chat GPT, copia aquela resposta pronta, responde e ele quer a pontuação máxima porque ele sabe que tem, que foi a IA que deu e está tudo certo, né? E aí os professores, como é que eu vou lidar com essa realidade? Então, assim, eu sempre defendi que o professor é professor, ele não é tutor, ele não é mentor, ele assume papéis que pode ser de mediador, de curador, de mentor e de provocador. E no meu livro eu falo isso, tá? O professor, ele não é transmissor de conhecimento. Isso a gente já está aprendendo, né? Muito há antes bom da tempo. BNCC, né? Uhum, Mas ele, nesse momento, ele resgata uma função inicial dele enquanto professor, que é ser um agente provocador, né? Ele é capaz de desafiar o aluno a questionar, a explorar, a construir significados, e isso é que traz a centralidade ética e humana do docente. Então, o professor, nesse cenário, ele vai orientar os alunos sobre esse uso, que eu tinha falado antes, responsável da IA, né? Sobre a privacidade, sobre o viés algoritmo, sobre a confiabilidade dos dados, né? E aí é muito importante a gente entender. O professor, ele vai dar o sentido do uso da IA, o sentido pedagógico. E Morin já falava isso, tá? Morin, ele falava, não é a IA que transforma a escola,
É a escola que se transforma com o apoio da IA. Então, assim, nesse livro, professor, eu trago um conceito que é o professor provocador, tá? Professor provocador é o conceito central do livro. É aquele que faz perguntas instigantes, é aquele que estimula uma reflexão crítica, é aquele que usa a IA como gatilho para os debates, né? Então, assim, ele vai mantendo a centralidade humana no processo educativo. Ana, assim, uma coisa que sempre eh, me incomodou, né, quando a gente fala de Não sei se eu fui pedagogia, clara, eu fui foi clara? ótimo, por mim foi ótimo, né? Ah, que bom, que bom. É, mas uma coisa que sempre me incomodou, assim, quando falava de pedagogia, né, e tudo mais, é Uhum. como eu faço isso em sala de aula, né? Onde é que está ali né, é, o, o instrumento ou os processos adequados para eu trazer isso para a sala de aula? O que que você sugere em termos de prática educacional, assim, em termos de sala de aula, metodologias ativas? Como é que a gente pode rearrumar isso no dia a dia do professor? Então, Você isso é uma imagina coisa, isso? eu imagino isso sempre, e aí eu, nas palestras, nas formações que eu faço, professor, eu sempre falo de planejamento, Uhum, organização, né? Primeiro a organização, depois o planejamento, depois a execução. E aí, o professor, ele vai construir um plano de aula muito focado no diagnóstico daquela turma. Aquela turma é uma turma que é desinteressada, desmotivada. Como é que ele faz isso? Ele tem que dialogar com a cultura, né? E com o imaginário, a mentalidade geracional. Então, se o aluno está dentro da era da IA, se ele está dentro das tecnologias educacionais, né? A gente precisa trabalhar dentro das ferramentas que conseguem trazer a sedução para esse processo de construção do conhecimento na sala de aula. Aí o professor vai planejar o quê? De repente, ele vai pedir a uma ferramenta de IA para ajudar na construção de um game. Ele vai pedir a IA para montar um tribunal de júri com ele, né? Vai pedir para a IA montar com ele um projeto, né, de pesquisa, de seminário, e aí a IA vai ajudar ele nessa concepção. E isso pode ser materializado junto a esse uhum, público, junto a esse alunado, né? Isso vai dar uhum, uma dinâmica diferente na sala de aula e vai ser uma aula mais contemporânea, né, professor? Mais uhum, instigante para esse público, para esse alunado. uhum. Ana, a gente está encerrando o programa e aí é claro que tem mais, tem professores, gestores, né, pesquisadores Sim, sobre o tema, e é um tema muito vivo ultimamente, essa sim. questão. Qual é a tua reflexão final que você passaria para esse professor, para esse gestor sobre a IA na sala de aula? E é claro, também você, né, falar onde a gente pode encontrar Aham. o seu livro, né? Aham. É, eu acho que a grande reflexão, professor, final desse meu livro é essa necessidade de uma integração ética, né, crítica e humanizadora da IA. E aí, é, o que não se pode perder de vista é a valorização docente. Então, eu tenho uma passagem que eu digo assim: a IA capacita os professores. O novo papel do professor é ser provocador, é estimular a curiosidade, é refletir de forma crítica com o aluno e trazer a criatividade à tona. E aí, eu acho que tem um alerta fundamental também, que é valorizar o professor, garantir os seus direitos trabalhistas, uma formação continuada e uma condição de trabalho adequada. Por quê? Porque esse professor, ele precisa entender que ele está no centro do processo, mesmo com a IA estando aqui. A IA é suporte, não é substituição. A inovação, ela precisa vir acompanhada da valorização docente. Essa é uma mensagem. Uhum, E a escola,
ela deve se transformar com intencionalidade, com ética, com foco no humano, sempre no humano. Agora, eu quero deixar essa mensagem final que o professor provocador é a figura central, chave na educação contemporânea hoje. Então, a gente tem que olhar para isso lá. E o seu livro? Obrigada, professor. Onde é que a gente encontra seu livro? Então, meu livro, né? Vocês podem entrar, todos nós, podemos entrar no site da Editora Pris, que tem uma promoção lá maravilhosa, né? E que vocês podem encontrar esse livro que chega rapidinho para vocês, Qual tá? editora? Editora Pris. Pris. Editora Pris. Se você quiser, professor, eu mando para você o link certinho, Ok, perfeito. tá? E aí você divulga junto com todo o material que você achar necessário, tá bem? Tá ótimo. Eu coloco no texto do vídeo. Tá É. ótimo. Professor, eu quero agradecer muito Muito esse momento. obrigado, Ana. É um prazer falar contigo. Espero te reencontrar, né? Sair do virtual para o real, né? Para a gente bater um papo, né? É, é Prazer, verdade, eu também estou muito, com prazer. muitas saudades e acho que vai ser muito bom te encontrar Legal, pessoalmente também. legal. Ana, Lúcia Guimarães, obrigado pela sua entrevista. Até a próxima. Um forte abraço a todos. Tchau. Tchau, professor, muito obrigada pela oportunidade. Tchau, gente. Tchau, público. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima.